A gente vai falar hoje um pouco sobre a doença que está assolando o mundo, né? E também a relação que ela tem com a economia, certo? A gente não vai discutir nada sobre lavar as mãos ou higienização, porque isso já está sendo bem difundido, né? Então a gente vai entender um pouco esse aspecto econômico de como fica os países, né, que estão presentes nesses cenários atuais, né? E nisso a gente tem uma economia que ela é paralisada, né, basicamente, e que nisso tem impactos no mundo todo, certo? Porque a globalização permitiu isso, que justamente países que se interligam tenham também dependências reais uns com os outros, como é o caso, por exemplo, da China e do Brasil, né? No caso de nós, para eles. Em que nisso a gente tem, como é que eu posso dizer? A interrupção, né, de vários serviços. Então, serviço industrial, serviço comercial, a parte hospitalar até, né, muitos hospitais não têm tantas estruturas para receberem as pessoas que estão com essa doença e tudo mais. E aí nisso, só para ver na minha cola aqui, que, enfim, né, a gente tem também suspensão de aulas, né, que é um mercado, né, de certa forma, educacional, que é movimentado e também sofre suas consequências, né? E aí nisso a gente consegue perceber que a gente tem muitos países que são prejudicados nesse contexto, né? Principalmente. No caso que é a China, né? A França, a Itália, a Coreia do Sul. E aí nisso a gente vai discutir um pouco mais sobre esses países, né? E a situação que eles estão, certo? Então vamos lá para a gente falar um pouco sobre eles. Nada melhor da gente falar dessa doença, né, do que de começar falando por onde ela começou, né, que é a China. E aí eu vou ficar também olhando aqui um pouco, porque eu não decorei exatamente o que eu teria que falar, né, nem memorizei tanto assim, então a gente vai ter um pouco desses detalhes técnicos, tá bom? E aí nisso tem a paralisação parcial ou total, né, dos ramos da indústria e do comércio em si, né, a parte de produção e distribuição, e que isso vai acarretar justamente na dinâmica do país, né, que vai mudar totalmente. Teve o cancelamento das comemorações do Ano Novo, né, Ano Novo Chinês, que iria acontecer agora, por esses dias. E acabou não ocorrendo porque eles evitam aglomerações, né. E também uma coisa importante é que a China, ela produzia, né, não produz mais, cerca de 20% de todos os instrumentos eletrônicos, né, aparatos eletrônicos para o mundo, da economia do mundo, de aparelhos eletrodomésticos, né? Eletrônicos, eletrodomésticos. Então, as peças que vinham de lá eram fundamentais para montagem de celulares, por exemplo, outros artigos eletrônicos aqui no Brasil e também em outras partes do mundo, né? Bom, outro país que tem sofrido bastante é a Itália, que tem justamente o fechamento dos comércios, os serviços, né? Os que não são essenciais, eles foram fechados. No caso, então, só funcionam farmácias, lojas de supermercado, nada de restaurante, nem lojas de que venham a trazer muitos turistas, por exemplo. Que era justamente uma parte que movimentava bastante, né, a economia da Itália, o turismo da Itália, né, os pontos turísticos que lá tem e sofreram consequências com isso. Então a economia do turismo ela foi muito abalada. E também a culinária, né? Que todos ou a maioria, vai para a Itália para querer experimentar as suas comidas, né? E como também os restaurantes foram fechados, não foi possível que isso acontecesse. Teve também o fechamento de escolas e faculdades e a suspensão de eventos esportivos. Então, o campeonato italiano, por exemplo, não vai ter mais, né, tão cedo. Bom, a Coreia do Sul. Na Coreia do Sul teve um freio, né, dessa epidemia, dessa pandemia agora, em que as empresas elas fecharam, porque não tinha condição de continuar, senão iria agravar ainda mais a situação. E também houve a limpeza em desinfectação dos locais que estavam, enfim, suscetíveis a terem a doença, né? E aí nisso, se a gente for parar para pensar, o mercado da higiene em si, né, a higienização, foi muito beneficiado nisso, porque é o que tem mais procura no momento. Então é o que também vai agregar mais trabalhadores e vai fortalecer ainda mais a economia desse setor. Além disso, também a gente tem a França, né?
em que eles estão querendo estatizar as empresas para que elas não possam ir à falência, né? E isso é muito importante, né, da gente discutir também o trabalho do Estado no país em si, e também não apenas ficar glorificando o que é, de uma certa forma, mais liberal, né? Então, nessa hora, a gente precisa também pensar um pouco nisso. E também as empresas facilitam o trabalho em casa, né, que é o home office, em todos os dias da semana, porque não querem que seus funcionários tenham um contato físico. Além disso, também tem o Irã, em que teve o cancelamento das aulas, tanto de escolas como de faculdades também, né? E teve a redução da jornada de trabalho. Assim, eles não fecharam as empresas e indústrias, mas reduziram a cerca de 6, 5 horas, dependendo da empresa, né? Obviamente. E aí é isso. A gente consegue perceber que teve uma, assim, muita dinâmica, né, nesse período. E a gente também pode discutir um pouco mais sobre sobre como, na verdade, as bolsas de valores do mundo todo, elas tiveram também uma certa queda, né? Então, vamos lá. O que que a gente precisa saber? O que que é a bolsa de valores? Bom, a bolsa de valores é tudo aquilo em que tem ações de empresas, né, tanto públicas quanto privadas, e que nisso você pode comprar, vender, negociar elas de acordo com o que acontece no país, né? Então, por exemplo, se o Brasil ele tem muitas ações no turismo e o turismo está dando certo, muitas pessoas vão investir nesse ramo, certo? Então vamos lá. Nisso, essa bolsa de valores, né, global no caso, né, porque tem várias ao redor do mundo e tudo mais, elas tiveram uma diminuição, assim, abrupta, em que nem em 2012, né, que foi justamente aquela recuperação da crise de 2008, teve antes. Tipo assim, foi a mais, sei lá, péssima possível que pôde ter nesse período todo, né, desde 2012. E que isso não era para acontecer, mas por conta da doença acabou acontecendo. Bom, e aí também é bom a gente falar sobre o Brasil, né? Que a gente justamente depende muito, muito da China. E que nisso, como começou a ter essa doença, né? O seu epicentro na China, as relações passaram a ser muito cuidadosas, né? Então, assim, a produção das fábricas no Brasil foi suspensa, né, para exportar, porque justamente não sabia se poderia se comprar, se a China poderia comprar as produções que iriam sair do Brasil, né? Além disso, do que eu falei antes, quase caiu. Além disso do que eu falei antes, as fábricas, né, de smartphones, elas dependem muito da China, né? Até porque eu falei de 20% da produção global de peças para aparelhos eletrônicos dependem da China. E aí nisso, como o Brasil ele tem várias operadoras, né, montadoras de celulares também, que dependem da China, essa parte do mercado ela foi totalmente afetada, certo? Então, atualmente, os celulares não estão sendo produzidos, porque não tem peças para isso. E aí também, né, tem justamente a parte da gente ser commodities, né, da gente vender terras para outros países. E justamente a China que comprava muita terra da gente, né? De, por exemplo, plantação de soja, que era muito exportada para lá. Além também de petróleo e a parte de minério de ferro, que tem recuado bastante porque não tem tanto mercado para comprar, até porque, enfim, né? Como eu falei no começo do vídeo, a economia está paralisada. Bom, galera, esse é um pouco do contexto, né? Não é uma coisa que a gente consegue abordar tudo, abranger tudo, até porque, enfim, seria um vídeo de meia hora para mais, né? Então, eu espero que vocês estejam antenados, né, com relação a isso e que o vídeo tenha ajudado de certa forma, certo? Valeu, muito obrigado.